Olá, muito boa tarde pra você, rapaz. Tem até sino aqui, tô até perdido no meio das bolinhas de Natal aqui. Gente, que lugar bonito que fez só eu. Boa tarde, Suzaene. Em clima de festa, de Natal. É isso aí, boa tarde pra você de casa. Tá chegando a hora que todo mundo espera, né? Eu imagino que nessa hora, né, como você fala carinhosamente, a Dona Maria, seu José, estão lá preparando a ceia pra receber, sei lá, os filhos, os netos. Deve estar uma loucura, uma correria. Mas a gente convida a aumentar o som dessa sua TV aí, ou do celular, do tablet. Você que assiste a gente também de longe, tá? Em outros países. Aumente o volume, porque a gente tem um programa muito especial de Natal. Bom demais, né? O centro do Natal é sempre Cristo Jesus. É o nosso Deus maravilhoso. É o seu Jesus também. E hoje a gente vai falar um pouquinho das tradições que estão ali imersas, né? Em cada país. A gente tem aqui, sempre aqui no Brasil, né? Uma árvore que não tem neve, aí tem... O que tem a ver a bolinha de Natal? Gente, mas será que tá Jesus bonito, nasceu hein? no mesmo... Dia 25 de dezembro, é a data que Jesus nasceu mesmo? Essas perguntas que a gente vai deixar para o nosso convidado de hoje responder, porque além de pastor, ele também é historiador, então vai trazer algumas curiosidades. Ele até comentou com a gente que tá até com medo de desfazer de algumas... Quebrar a infância. Quebrar a infância, de trazer a Roubar história. algumas coisinhas, mas é importante, a verdade é sempre a verdade, meu queridão. Hoje, então, Robson Aleixo, nosso pastor, vai estar conosco aqui. Teremos uma história fantástica. A dona Jandira. Suzane foi lá. Fui na casa dela. Ela vai Ai, estar que representando amor. quem? A nossa telespectador, nosso telespectador, porque sem você aqui, meu querido, a gente não faz nada. É pra você que a gente faz esse programa. E eu me senti muito especial, sabe, Cris? Porque ela tem um amor, assim, incondicional pela TV Novo Tempo. E eu me senti muito privilegiada de ser essa pessoa personificada na casa dela, de receber todo esse carinho, né, que se estende a todos nós aqui. Então foi muito legal, a gente tem uma matéria linda com ela, não perde não. Fora que você vai ver esse cenário maravilhoso, ó, de um lado, de outro, tem ceia. Olha, tem muita coisa boa para esse programa de Natal e a gente convida a aproveitar com a gente esse conteúdo maravilhoso também na companhia do nosso especialista que está com a gente aqui hoje. Bora lá. Então é o seguinte, respira fundo. Aqui hoje vai ter amigo secreto, né? Vai ter até um bolinho que eu tô vendo aqui. Eu tô imaginando, parece que eu já comi, né? Mas é uma coisa de louco. Aqui é uma coisa que quando a gente vê, parece que foi ontem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo. Segura aí, tá? Já um Feliz Natal para você. Tamo junto. Manda esse programa para as amigas. Vamos curtir porque é Natal. Bora. Tá pertinho do É Natal e é o Natal aqui com a gente no Entre Família, que volta já já. Oi, gente, prazer participar com vocês aqui no programa Entre Família. Que legal esse tema de Natal. Olha, quando eu penso em Natal, eu lembro da minha infância, menino simples do interior da Bahia, e a gente ficava na expectativa na noite de Natal de receber o presente do papai e da mamãe. E quando não recebia na noite de Natal, já recebia no dia de Natal bem cedinho. Geralmente era um carrinho, uma bola. E aí nós nos abraçávamos em casa, aquela festa toda, e depois eu ia logo para a rua, ali para frente da casa, para brincar com os meus amigos, cada um mostrando seu carrinho, mostrando sua bola, mostrando seu brinquedo novo. Nós dividíamos ali os brinquedos e ficávamos algumas horas brincando em frente de casa na manhã de Natal. Lembrança simples, mas muito querida que eu trago no meu coração. Mas hoje eu sei, e você também deve saber disso, que Natal só tem sentido com Jesus. Porque o melhor presente de todos foi esse que Deus nos deu, o Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Deus te abençoe, Feliz Natal! Aê, pastor Gilson, obrigado pelo carinho de estar junto com a gente aqui deixando essa mensagem. Pois é, hoje vamos falar sobre Natal, tradições de Natal. E a gente quer saber aí também do pessoal de casa, né? Verdade. Como é que era? Como é que é o Natal aí na sua casa, hein? A tradição. Quer dizer que todo mundo... A gente tira o copinho daquela massa de tomate, tem um copinho só para o Natal especial. Lá em casa tinha... É verdade. Eu estou nesse lugar chique aqui, né? Eu sou acostumado no Natal. Eu gostava do meu copinho de massa de tomate. Eu não trocava, não. Agora estou me sentindo... Rapaz, que chique esse lugar, hein? É muito chique aqui. Mas combina Gente, também com o meu copinho de massa de tomate. Tinha muito lá. Aí a mamãe trazia um talher diferente pra gente, né? Aí exigia que a gente tomava banho. Já a gente não gostava tanto. Mas pelo menos no mas a Natal. gente, para poder comer, tinha que tomar banho, né? Tirava todo o macuco Foi ali do ano. que a gente aprendeu com carinho que devia tomar banho e tal. Tirava o macuco do ano, né? Ai, gente, esse Cris, eu tô assim, ó, me sentindo uma lady no meio desse enfeite todo de Natal. Lá em casa não fica bonito assim, né? Então eu tô me sentindo muito privilegiada.
Mas estou mais sentindo privilegiada ainda, porque vou estar na companhia dele, que das vezes que ele veio no Entre Família, não estive. Eu falei, um dia há de dar certo, nem que seja no final do ano. Pois deu. Eu recebo aqui Robson Aleixo, pastor e apresentador do Fé pra Hoje. Ele também é marido, pai e produtor de conteúdo digital. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Uma honra estar aqui com você. Que bom que deu certo, né? Né, pastor? Você Nem tá que aqui, seja né? no último programa do E a ano. gente vai explorar, né? Tanto esse lado, né, pastor, o lado historiador, porque hoje tem muita questão de história. E, pastor, até perguntar, né? O pastor estava brincando aqui, olha, vou destruir algumas infâncias aí, né? Nessa questão toda que foi construído. Mas o que tem a ver, algumas tradições que a gente, até midiaticamente, a gente sabe que a publicidade tem muito a ver com isso, mas cada país tem um contexto. Como é que funciona essa cultura, pastor, por exemplo, da bolinha de Natal, a árvore? Como que isso foi agregado a uma data que tem a ver com o nascimento de Cristo? Cris, é uma coisa legal pensar em Natal, que eu acho que das tradições que a gente conhece, poucas são tão heterogêneas quanto o Natal. Acho que cada geração dos últimos 2.500 anos, se a gente pode colocar mais que isso, recebeu um Natal diferente. Porque cada movimento da história acrescentou uma coisa para o Natal. Por exemplo, nós começamos a pensar em Natal, a gente fala assim, qual é a origem do Natal? A gente vai para a manjedoura em Belém. Sim. Mas se você tivesse nascido uns 100 anos, 150 anos, ia ter um outro Natal que não tinha Jesus. E se fosse um pouco antes, você ia ter um outro Natal que não tinha árvore e outras coisas. Então, conforme nós vamos tendo movimentos históricos, eles vão acrescentando. O Natal depois da televisão passou a ser um outro Natal. O Natal depois de Nova York e os holandeses passou a ter outro Natal. Então, ele não é uma história única de Natal. Hoje a gente pega um Natal cheio de símbolos diferentes, de tradições diferentes que vão se fundindo. Então, a história do Natal e a história do Ocidente, elas se confundem, na verdade. Você acha que aqui no Brasil a gente fez uma misturinha de um pouco de cada coisa? A gente pegou um Natal um pouco mais pronto, né? Mas assim, o nosso Natal é bem recente, comparado ao Natal americano, ao Natal inglês, ao Natal europeu. Então a gente pegou o nosso Natal que a gente herdou, já é um Natal bem mais recente, assim, tem a nossa tradição. Mas se a gente for conversar sobre isso daqui a algumas décadas, a gente vai ter outras coisas de Natal, porque é uma característica do Natal. Agora, por exemplo... Pastor, o senhor falou sobre Jesus, né? E tem a pergunta, né, de $1 milhão. Jesus realmente nasceu no Natal? E eu te pergunto, naquela época, né? Já que Jesus é a representatividade do Natal. Então, antes dele nascer, não tinha nada? Como é que está isso na história? Da história real? Eu vou tentar colocar alguns termos aqui, tendo cuidado de não assassinar alguns conceitos. A gente está num mundo globalizado. Certo. Então, a gente consegue, de uma forma ou de outra, ter alguns convívios com muitas culturas. O mundo de Jesus não é um mundo assim. Ele é um mundo romano, obviamente que os romanos conectavam, então eu posso diferenciar assim, é um mundo mundializado. Então, você tem uma língua latina ou grega que você começa a conversar com muita gente, tem uma moeda romana, mas não tem o fluxo de culturas que a gente tem hoje. Então, Jesus nasceu no mundo judaico. E as festas que haviam quando Jesus nasceu eram as festas judaicas. Então, o Natal, não existia Natal no contexto de Jesus, que existia Páscoa, tem pão asmo, primícias, Pentecostes, expiação, tabernáculos. Essas eram as festas que os judeus faziam e a festa de quando eles saíram do cativeiro ou a festa quando eles se salvaram lá, que está descrita em Esther. Então, mas fora isso, a gente não tem festas que não sejam festas prescritas no rito judaico, entende? Por exemplo, a festa aquele período da última semana de dezembro, para o hemisfério norte, é o solstício de inverno. Ou seja, é o dia mais escuro, mais curto e mais frio do ano. Então, nesse período aqui, muitos povos pagãos, muitos, mas principalmente os nórdicos, eles pegavam e celebravam essa festa, levando um tronco de árvore, queimavam a árvore por 12 dias. O que sobrava das árvores, os galinhos e algumas coisas ali, algumas sempre vivas, eles levavam para casa. Então, isso é de onde vem a tradição de uma árvore no Natal e um pouco dessas folhas e arvorezinhas em casa. E o tronco queimava por vários dias, mas isso remonta muito tempo antes de Jesus, lá nos nórdicos. Se você está querendo saber exatamente, ao norte da África, do norte da Europa, de onde vem as tradições vikings e de onde vieram os nomes dos dias da semana para os ingleses. Por exemplo, quarta-feira, Wednesday, que é o dia de Odin. Aliás, Odin, ele vinha visitar, ele saía, viajava pelo céu, puxado por um cavalo de 8 patas. Para substituir o Odin, na história do Natal, mas isso quase 1.800 anos depois, colocaram as 8 renas
num outro santo, que é o Santa Claus. Gente, mas que mistura. É boa. muita mistura, é Mas muita E mistura. como que foi esse ponto de Jesus entrar na história, então, do Natal? Quando a gente pega aí de Jesus mais uns 400 anos, quando o cristianismo começa a dominar o Império Romano com uma quantidade enorme de 400 conversos, depois que ele nasceu. depois que ele nasceu. Então, nós estamos falando aí perto do início da Idade Média já. O Império Romano ainda está naquelas suas lutas, tem muita invasão bárbara no Império Romano. Então, imagine um império que domina a Europa a partir aí daquele eixo do Mediterrâneo, Itália, toda a bacia do Mediterrâneo, norte da África, ali. Só que quando o império se expande, ele expande e controla a cultura. Mas muitos povos ao redor da bacia do Mediterrâneo, que os romanos chamavam de bárbaros, começam a invadir o império. E invadem trazendo suas culturas. Um desses são os nórdicos. Certo. Então, tem muitas festas que vão se fundindo. Então, você tem os hebreus, que tem um dia santo, e tem as datas santas, os judeus. As datas santas são as datas das festas. Lembrando que, para a maior parte dos hebreus, que mantiveram hebreu, Jesus não tem o significado que tem para os cristãos. Então, o judeu que não aceitou Jesus como o Messias prometido, não tem nada com o nascimento de Jesus. Mas eles continuavam com as suas datas. E tem as datas das festas. Você tem eles dentro do império. Você tem os cristãos, mas os primeiros cristãos não comemoram aniversário nenhum. Mas eles estão se fundindo com as demais culturas do império. Então, quando Constantino se converte e Deus passa a ser oficial e o cristianismo passa a ser aceito, eles decidem não proibir essas festas. A popularidade dessas festas do final de ano são muito grandes. Proibir uma festa ia ter um problema político gigantesco. Eles deixaram. Eles deixaram, só que eles mesclaram a festa com uma porção de outros valores. E no final das contas aconteceu o seguinte, todo mundo parava, todo mundo festejava, como os símbolos se confundem, por exemplo, luz. Tem luz para todas as festas. Então, os nórdicos tinham coisas com luzes, os romanos tinham coisas com as luzes, porque o solstício é uma data que é geológica, que é astronômica. Então, não tem como, todo mundo vai ter uma... Então, todo mundo ali parava, só que os símbolos se fundiam, mas eles se interpretavam de forma diferente. Então, você vê uma estrela ali, para um era uma coisa, para outro era outra, para outro era outra, e aí o Natal vai tomando sua forma de popularização com a fusão de símbolos. Os romanos fizeram isso com muitas coisas. Os Império Romano fizeram isso com muitas coisas, muitas coisas. Agora você vê, né, 400 anos depois de Cristo, e essa questão anterior, né, a questão nórdica, por exemplo, tem a questão do salsicha. Gente, é uma chuva de ideias aqui, de história, né? E eu quero continuar essas perguntas. Vamos fazer o seguinte, Dona Maria Calma, respira fundo, que a senhora não sabia disso. Eu queria estar aí para conversar com o pastor, para perguntar mais uma coisa. Ele está aqui para representar, para entender um pouquinho dessas tradições. É muito importante. E agora, sabe quem que tem o coração puro, que fez perguntas? Olha, Suzane, as crianças no próximo bloco vão abrir o coração. Você acredita? É isso aí. Criançada super tem vez aqui no Entre que medo. Família também. Ai, que medo. Te prepara, pastor, te prepara, porque sempre são as melhores perguntas. Então é já, daqui a pouco, depois do intervalo. Eu também aqui estou passando pelo programa Entre Família para compartilhar um pouquinho sobre as tradições natalinas da minha família. Eu me lembro, quando a gente era pequeno, que Natal era a época de ganhar meia. Eu não sei se isso acontecia com você, mas também tinha uma coisa que me marcava bastante. No Natal, a gente sempre comia aquele arroz com uva passa. Aquilo era terrível para mim, mas era um momento tão especial que a gente se reunia em família. E isso fica gravado na minha memória até hoje. Então, quando eu penso no Natal, eu lembro da minha família, daquele tempo que não volta mais. E eu guardo isso com bastante carinho dentro do meu coração, pois ainda hoje, quando a gente está perto do Natal, me bate aquela saudade de voltar naquele tempo e viver as memórias tão gostosas que a gente tinha aí em família. E você, como que era a tradição da sua família aí no Natal? Pastor Robson Menezes, obrigada pelo seu vídeo. É realmente tempo bom, né, pastor? Em que a gente era criança sem a preocupação de que a gente era que tinha que cozinhar. Nós éramos as crianças correndo, hoje a gente corre atrás das crianças, né? Para você ver como as coisas mudam. E era muito legal também, assim como o pastor Robson, eu tenho essa memória de estar com os primos, aquela coisa toda, na casa da avó, quebrando um pouco das portas, né? Não eu, os primos, né? Era comportadinho, mais ou menos. E é muito gostoso, né? Hoje também tenho essas memórias gostosas aí. O pastor trouxe uma questão curiosa da uva passa, né? Mas essa é uma encrenca de tradição que a gente sempre entra em conflito por aqui, né?
É o seguinte, eu estou aqui com o outro Robson, Aleixo, né, continuando o nosso programa, para responder então agora, pastor, as perguntas capciosas, inteligentes das crianças. Ai, ai, ai. E, por favor, pastor, traga a verdade da história, mesmo que destrua alguns dos nossos, das nossas tradições e sonhos. Vamos colocar aqui na telinha e você de casa acompanha aqui junto com a gente. Vamos colocar a primeira então, diretora. Manda aí. Meu nome é Guilherme, sou de Jaguarema, Paraná. E eu tenho 6 anos. Eu gostaria de saber quantos dias durou a viagem dos 3 Reis Magos? Ah, Guilherme, muito obrigada! Que cachinhos mais lindos! Guilherme que é sobrinho da Yasmin, nossa produtora. Ai, que legal. Então tá aí, pastor. Quanto tempo? E quem foram esses reis magos, caso alguém não saiba? É. Ou traga a verdade para nós. Não, é muito legal essa questão, muito mesmo. Pode ser que a gente tenha que refazer o presépio depois dela. Ai, meu Deus, vai. Manda. Mas assim, primeiro essa expressão de rei mago, né? Eles, pelos presentes que eles trouxeram, já dá para saber que eles não eram pobrezinhos, ou que eles estavam levando o nascimento de Jesus muito a sério. O texto diz que são magos vindos do Oriente. Então a gente pode imaginar aí que eles estão vindo de uma direção tipo Babilônia para Jerusalém, do que é o Iraque para Jerusalém, para onde eles se dirigiram, para Belém. A ideia de mago é uma expressão que remete muito para aquele tempo, né? Porque eles eram estudiosos. Então, provavelmente, nós estamos falando de cientistas. Nada com magia. Não com magia. É porque eles se dedicavam a estudar e eles estudavam astronomia. Ah, sim. Então, você pode ver, por exemplo, quem está familiarizado com o livro de Daniel, percebe que na faculdade babilônica, que era um ensino muito sério, a matemática, a astronomia, a astrologia, a química, tudo se funde. Então é tudo mago, mas a verdade é que eles estudavam muito e faziam coisas que as outras pessoas não explicavam. Então chama tudo de mago ali. Olha, quando o povo de Israel saiu de Babilônia e voltou para Jerusalém, a viagem durou aí meio ano. Eles percorreram esse caminho. E isso nós vamos calcular. Então, menos de 6 meses eles não levaram para chegar. Agora, quando eles chegaram e falaram com Herodes, no relato lá de Mateus, ele perguntou assim, eu quero saber quando foi que vocês viram a estrela, eu quero saber da data do nascimento das crianças. E a gente já infere. Quando ele responde para Herodes, Herodes fala assim, mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, ele queria garantir que todas as crianças nascidas teriam morte. Se ele tivesse chegado uma semana depois, Herodes tinha dado mandato para matar todas as crianças de uma semana. Então ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Qual a conclusão que a gente chega? Eles chegaram 2 anos depois do nascimento de Jesus. Não tô acreditando. Pois é, mas é isso que não foi tá... no dia. Não, eles chegaram muito depois. Eles viram a estrela e saíram. Então, quando eles viram a estrela e saíram, a caminhada, a jornada levou 2 anos até eles chegarem. Total sentido, acompanha na estrela, uma vez que essa estrela, então, indicou o nascimento de Jesus naquela noite. Naquela noite. Então, eles estavam esperando ver a estrela, estudavam, e como eles eram astrônomos, eles bateram o olho e falaram, essa estrela não existe. E eles estudavam profecias também e sabiam que por aquela época haveria uma intervenção na história. Então, eles foram lá e se dirigiram. Mas aí, pela resposta de Herodes... nisso antes? Se eles viram a estrela, uma vez que a estrela surgiu no céu no dia do nascimento, óbvio que eles não chegariam assim, né? Não. Eles se propuseram a caminhada e não pegaram uma avenida pavimentada. Total sentido. Então, eles chegaram bem depois. Mas e a resposta de Herodes confirma. Ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Entendi. Gente, que demais. Eu tô assim... Vou fazer história depois desse programa. 4 anos de faculdade, pastor. Então, se você fez o seu presépio hoje com pastores... Não tem lá em casa. Daqui 2 anos você põe os magos. Eu sempre conto... Mas olha só que legal. Eu sempre conto a história... Eu sempre conto a historinha pro Otto do nascimento de Jesus para dizer para ele o que é o Natal e tudo mais. E na historinha que eu tenho, que inclusive é um livrinho da Escolinha Sabatina, que é a escolinha que a gente comumente... na Igreja Adventista a gente estuda com as crianças, não tem o tal dos Reis Magos. E agora eu entendi por quê. Pois é. Já estão antenados nessa questão da história. Vamos para mais uma pergunta das crianças, que na verdade elas estão, olha, melhor do que eu aqui, que nunca pensei em fazer essa pergunta. Vamos lá, criançada, vocês estão com tudo. Vocês são demais. Pode colocar na telinha. Oi, pessoal, eu sou o Leonardo, tenho 6 anos. Eu tenho uma pergunta. Como que era a manjedoura? Léo, eu adorei a sua expressividade, Léo. Você tem que vir aqui pro programa. A mãe dele, por acaso, tá aqui nos bastidores explodindo de muito orgulho desse menino super comunicativo. E aí, senhora Aleixo? Essa é boa.
É assim, exatamente como era a manjedoura, a gente infere, né? Não, deixa eu só Talvez falar se- antes, stop. Ah. Eu sempre achei que a manjedoura era aquela coisa com as palhinhas bonitinhas, nunca tinha pensado. Aí depois de um tempo eu entendi que era o coxo. Aí não sei se eu tô errada, e coxo eu sei como é, né? Então, tem uma pergunta que eu acho que vão fazer, então eu vou dar só metade da resposta que ela completa depois. Aham. Mas Maria e José estavam procurando um abrigo. Então, o que ofereceram para eles foi um lugar coberto. Então, eles foram para um lugar, eles estavam no estábulo. E no estábulo tem coisas de estábulo. Então, o que é a manjedoura? É o lugar onde os animais do estábulo comiam. Então, o que você pode imaginar na manjedoura? É o coxo mesmo, é que a gente faz quase mais uns 150 anos ela vira um berço. Mas é assim, é um espaço onde se encaixa, mas ele é um lugar onde que eles viram que era um espaço onde você coloca palha mesmo, feno, para alimentar a vaca, alimentar a cabra. Eu não sei se eu tenho essa riqueza de detalhes, mas eu não sei o quanto de bagagem Maria e José tinham ali, mas eles literalmente colocaram dentro desse coxo, no máximo com um tecido ali por baixo para proteger. É, exatamente. É assim, a situação é muito precária, muito precária. Havia um cuidado mesmo e ela... E era tudo que ela tinha. Agora, imagina uma grávida de 9 meses fazendo uma viagem em cima de um cavalgando. É o quê? Não quero nem imaginar. Quando eu estava grávida de 8 para 9 meses, não aguentava um baquezinho assim no carro. Pensa. Imagina num... Cavalgando. Cavalgando. Olha, muita humildade para Jesus nascer nesse lugar, porque realmente é um lugar onde os animais comem, tá tudo lambido ali, e cheiro, e etc, né, pessoal? Mas entendeu aí? Foi muito bom o esclarecimento. Vamos lá para mais uma pergunta da criançada aqui. Oi, meu nome é Manu, eu tenho 7 anos e moro aqui em Varginha, Minas Gerais. Minha pergunta pro pastor é: Jesus nasceu mesmo dia 25 de dezembro? Ah, Manu! E ó, Muito você viu a bom. mãozinha dela. Ei, diz aí, pastor, nasceu mesmo? Há uma tradição que assim, é muito difícil de comprovar, mas ela ganhou muito volume e ela é muito antiga. Então, o fato de ser antiga nos faz, pelo menos, pensar na plausibilidade dela. De que quando se começou a pensar no nascimento de Jesus, e a primeira tradição de comemorar o aniversário de Jesus, mas isso bem longe da morte de Jesus, é de que ele tinha nascido provavelmente no primeiro dia de abril. Nesse momento, os inimigos do cristianismo já eram muito grandes, eles começaram a fazer piadas sobre isso e a partir disso surgiu o dia da mentira, porque eles falaram que era uma mentira absoluta Jesus ter nascido dia 1º de abril. É E mesmo. essa é Olha, outro... isso, mas não dá para comprovar absolutamente nada. Entendi. A gente não tem uma data certa do nascimento de Jesus. O que a gente pode ter certeza absoluta é que não foi 25 de dezembro. Isso dá para saber com certeza que não foi. É só a gente juntar algumas coisas. Primeiro, quando Jesus foi, José e Maria, lá para Belém, eles procuraram um lugar coberto. Se procuraram um lugar coberto e estavam numa estrebaria, num lugar fechado onde os animais estavam, é porque, obviamente, aquele momento não era verão. Sim, tava frio. Ou a gente pode inferir uma outra coisa. Quando os anjos vieram falar com os pastores, aí agora eu vou melhorar muito a minha resposta. Os pastores estavam no relento. Aí agora eu vou melhorar, o que é o que de fato acredito. Se os pastores estavam abertos, no campo aberto, levantaram a cabeça e viram os anjos falando com eles estavam deitados ali, com todos os animais no campo aberto, então aquilo certamente era verão. E se era verão, não era dezembro. Lá. Nada indica que Jesus nasceu No naquele dia 25. momento. E sobre o recenseamento, há alguma comprovação histórica? A gente não consegue datar o recenseamento mesmo porque quando a gente Mas não tinha um costume? O recenseamento acontece sempre, sei lá, e no começo... Não se faz recenseamento sempre. E pensa, um imperador romano fazendo um recenseamento no império. Então não Foi vai quando uma ele pessoa quis. bater na porta da sua casa com um tablet e vai fazer cliques, não. Então o recenseamento poderia durar muitos anos para terminar de ser feito. Então, Pensa no esquece. tempo que levou de José para ir até Belém. Pensa no país inteiro, num império todo, a gente está falando da Europa inteira e norte da África, todo mundo indo lá para o lugar onde nasceu, num mundo de intensa migração. Não. Mas Agora, as duas teorias mais certamente, fortes são essas relacionadas ao clima. Tem muitas teorias. Agora, em relação ao clima, a gente pode ter certeza, só pela comunicação dos anjos com os pastores, a gente sabe que aquilo ali definitivamente não era dezembro, porque os pastores não estariam com os animais em lugar aberto. E alguém em algum momento, então, determinou que 25 de dezembro, aí volta aquela questão de tradições.
algum imperador, algum governo. Agora, a data 25 de dezembro foi fixada por causa do solstício de inverno. Certeza. Então, só para a gente pensar um pouquinho, Tá. a gente tem várias tradições colocando o solstício de inverno como festa. E o solstício de inverno envolve festa com luzes, porque por ser o dia mais escuro do ano, eles faziam festas que davam a esperança de que os dias longos e com claridade iriam voltar. É que a gente aqui não sente isso. A gente... Agora, quem está no hemisfério norte, o amanhecer é muito escuro e o entardecer é muito curto. Então, tipo, muito cedo de tarde já começa a ficar escuro. É um dia muito escuro mesmo. É muito. Eu tive o privilégio de passar o meu primeiro Merry Christmas lá nos Estados Unidos. Gente, dura esse tantinho aqui o dia, assim, ó. É triste. Agora, imagina o norte da Europa. Pior ainda. Assim, quase você tem poucas horas de luz. Então, esse dia, que é o dia mais curto do ano e mais escuro, era um dia de celebração. E mais, né? Como o inverno está forte nesse momento, em dezembro, no hemisfério norte, todos os animais eram mortos antes, porque não haveria condições de cuidar dos animais no período que estava vindo. Então, os animais eram mortos antes e a cerveja estava pronta. Então, quando chegava esse dia do solstício, você tem muita carne à disposição, porque os animais iriam morrer de qualquer jeito. Eles matavam muitos animais antes e muita cerveja pronta. Então, a festa que recebe Jesus, quando Jesus nasceu, já havia uma tradição de um festão com muita luz, muita comida e muita cerveja. Turururu. Gente, essa não foi uma novidade aqui agora, porque, como sempre fui cristã, adventista e tudo, então sempre cresci desmistificada dessa questão. Até meu pai reforçava isso para não... A gente não tinha essa coisa de árvore de Natal, peru, essas coisas, nada. Então já cresci assim, sabendo que era só uma coisa mesmo do mundo e que... Mas, ok, aceito, beleza. Então, assim, tudo bem, não destruiu minha infância. Agora, uma perguntinha, pastor. Por que o senhor acha, assim, não sei se dá para o senhor dizer, baseado em estudos, ou um puro palpite como pastor, por que de repente Jesus não deixou isso datado na Bíblia para a gente saber quando foi que ele nasceu? Uma data, sei lá, não específica, mas também um mês, alguma coisa assim que a gente pudesse aproximar melhor o dia que ele nasceu? Porque celebrar o dia do seu nascimento, ele não faz sentido sozinho. Se Jesus tivesse nascido aqui, não tivesse dito nada, não tivesse morrido, não haveria o que comemorar. Estávamos condenados à morte da mesma forma. Então, o nascimento de Jesus, ele não tem nenhum significado de verdade se ele for desconectado da morte de Jesus. A morte acaba sendo mais importante. Sim, ele veio para morrer no nosso lugar. Claro. Então, é obviamente que a vida dele tem uma conexão muito inquebrável com o seu ministério e a sua ação redentora. Mas não dá para dissociar a vinda dele nascendo aqui como um conosco, Emmanuel, né, com a morte dele. E a morte dele, a data da morte dele, o que representa a morte dele, é uma data importante antes da morte. Então, por exemplo, Deus estabeleceu a festa da Páscoa. A Páscoa acontecia no dia 14 do primeiro mês, às 3 da tarde. Jesus morreu no dia 14 do primeiro mês, exatamente às 3 da tarde. Na hora que o Cordeiro Pascal ia ser morto, numa festa que foi prescrita 1.500 anos antes e que eles faziam todo ano, foi exatamente o dia da morte de Jesus. Então, a data foi importante para o cumprimento da profecia. Mas e não pós. Então, quando a gente chega no Natal e nós cristãos, a gente reforça isso, o mundo reforça isso sobre o nascimento de Jesus, aquela coisa toda, a gente, sabendo dessa verdade que não foi naquela data, esse posicionamento nosso, ele vem também para, já que todo mundo está falando disso, vamos falar, seria mais ou menos isso? Eu creio que a gente pensar na missão do cristianismo no mundo, ele deve aproveitar sensibilidades. O mundo está sensível, e quando o mundo está sensível, é uma janela da mente que se abre. Então, nesse momento, a gente fala e reforça o que há de puro, de verdadeiro dentro dessa sensibilidade. A gente dizer assim, Natal é uma festa cristã, não é um exagero que historicamente se comprova. O cristianismo pegou carona e colocou um vagãozinho nessa locomotiva cheia de vagões. Então, sempre foi muita coisa junto. Hoje, por exemplo, você tem ateus comemorando Natal, tem gente que não acredita que Jesus nasceu e comemorando Natal. E quando a gente fala de Natal, a gente fala de família, de festa e de coisas que são plausíveis. Mas ela, assim, ela é essencialmente cristã? De forma alguma. Esse programa tá demais, gente! Revelando grandes verdades. Mas olha só, o fato é que essa data ela é muito legal para esses momentos que o pastor comentou, né? Pra gente estar entre família, pra gente comer uma comida gostosa, pra gente enfeitar a casa, que é muito legal. Mas é muito bom mesmo, pastor, saber dessa realidade, né? O que tem por trás. Isso nos torna conscientes
cada vez mais sobre as questões, e aí cada família vai administrando as suas tradições, porque a gente está descobrindo que é mais cultural do que qualquer outra coisa. Senhora diretora, temos mais perguntas de criança, porque eu amei. É a última, poxa vida, mas vamos lá. Oi, gente, eu sou a Nina, tenho 6 anos, sou aqui de Bauru e gostaria de saber quanto tempo a estrela ficou no céu. Tchau! A risadinha dela no final. Obrigada, viu, Nina, né? De Bauru. Olha só, o pastor comentando que quem tá destruindo é as crianças, que ele só tá respondendo. Mas legal essa criançada fazer essa pergunta. E essa estrela, durou quanto tempo, então? Assim, não dá para precisar, né? A gente vai juntar algumas informações aqui. Se você falou que o negócio dos 2 anos, então, se eles ficaram seguindo essa estrela por 2 anos, ela ficou... Eles viram a estrela e seguiram as informações proféticas que tinham. A estrela depois... Por exemplo, eis que na cidade de Davi nos nasceu hoje Salvador, que é Cristo Senhor. Mas as profecias diziam de Belém como local do nascimento de Jesus. Ah, gente. Então, olha só, mais uma coisa. Esses magos, esses reis magos, não ficaram literalmente seguindo essa estrela. E quando eles chegaram lá, a estrela guiou eles até o nascimento. O texto diz que houve uma estrela que guiou eles até o local do nascimento. Então, Deus providenciou guia para eles. Agora, a gente pode juntar uma porção de coisas. Primeiro que estrela é uma expressão bíblica muito comum para a aparição de anjos. O Jó fala que quando Deus criou o mundo, as estrelas do céu juntas alegremente cantavam. Quando você vê no livro de Apocalipse, o dragão cai, é expulso do céu, e a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas. Lúcifer é chamado de estrela. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então, estrela. Quando os anjos aparecem para os pastores, eles geram um clarão, e houve, diz numa frase maravilhosa, que quando Jesus nasceu, houve sol à meia-noite. Houve um clarão à meia-noite, ao contrário de quando ele morreu, que houve escuridão ao meio-dia. Então, é possível que aquilo que eles viram, na verdade, que anunciou ali, fosse o coral de anjos? Bem possível, bem possível. E quando eles chegaram perto do local do nascimento de Jesus, Deus providenciou uma guia para eles? Sim, também. A estrela ficou parada no céu durante 2000 anos? Muito difícil, eu não afirmaria. Então, a pergunta da Nina não tem, assim, uma resposta. Quanto tempo a estrela ficou? Quanto tempo? O tempo suficiente para quem quisesse vir. Gente, muitos mistérios ainda, né, envolvendo esse dia e toda essa questão, até porque você trouxe essa linguagem de estrela dentro da Bíblia, que refere a anjo, poderia ter sido um anjo no céu, talvez? Eu creio que o que se viu ao redor, porque apareceu um coral de anjos, apareceu um coro de anjos naquele dia. É óbvio que isso é visto. Pensa num Você acha coro que de essa anjos. estrela também poderia ser um anjo lá no céu? Não. A maneira como Deus quis comunicar, uma luz, um sinal que Deus quis comunicar. Porque vamos pensar em que é estrela. O que estrela que nós conhecemos são astros, às vezes são galáxias, pode ser até uma constelação que a gente vê. O que é uma estrela? Deus colocou um planeta aqui perto desse planeta? Não, ele providenciou uma luz que foi vista como uma estrela. Essa luz, ela pode ter sido emanada dos anjos? Sim, eu acho que é a explicação mais próxima possível se a gente for juntar o que a Bíblia diz. Minha senhora, meu senhor, eu tenho certeza que o Natal desse ano não será o mesmo depois do Entre Família dessa tarde. Já você vai reunir todo mundo. E aí você aproveita para contar aí na sua ceia tudo que você aprendeu aqui no Entre Família. Convida a galera que não assistiu para ouvir todas as explicações do pastor Robson Aleixo, vai que você esquece, que ó, tá muito preciosa. E agora o Cris tem um recadinho muito importante para você, né, Cris? Verdade, Suzane, estou aqui, ó. Não consigo piscar o olho para não perder nada dessa informação, hein? E é claro que vou chegar na minha ceia de Natal falando de tudo. Tira essa camisetinha do Thor aí. Odin. Você não conhece a história de Odin? Opa, peraí. Então dá uma olhadinha no Entre Família. Mas agora é o seguinte, por mais que seja essa cultura, né, a gente oportuniza para levar esse Cristo, sabendo como o pastor ali levar essas questões, né? E esse Cristo tem muito para nos ensinar. Olha que eu tenho um presente para você. Posso mostrar para você? Dá uma olhadinha no seu presente. Olha que bacana, é um guia de estudo da Bíblia, falando justamente de Cristo Jesus, os ensinos de Jesus. Como Cristo lidou com a dor, como Cristo lidou com a cruz, como Cristo lidou na página 59 com a cultura. Isso mesmo, o que a Bíblia fala sobre a Páscoa, sobre a questão, inclusive, do lava-pés, né? A cerimônia do casamento. Tem gente que fala, agora, né, tá na moda, realmente a família faliu, não um projeto que... O povo que fez isso com a família, né? Mas o projeto da família é um projeto de Deus maravilhoso para você.
Então aqui você vai ter o posicionamento de Jesus junto com a Bíblia. Muito bacana, né? Como é que é essa questão da morte, hein? Cris, como é que esse negócio do batismo de criança, como é que Jesus lidou com isso? O que a Bíblia fala? Ensinos de Jesus. Você pode fazer o seguinte, hein? Acessar o site biblia.com.br. Cris, tem como repetir? Fácil. biblia.com.br. Você vai lá e procura por Ensinos de Jesus. Você vai fazer um cadastro no site mesmo, tá? Coloca seu nome, seu endereço, também seu CPF, fica tranquilo que a gente tem a lei de proteção de dados, tá, dona Maria? Te cuida certinho aqui. Aí o que acontece? Manda tudo certinho, número, CEP, tudo, para não chegar errado aí, tá? Vai pelo correio. Ah, eu sabia, ó. Tinha que pagar, tem que pagar o correio, que nada, ó. Cheirinho do Anjo da Esperança, projeto que já pagou tanto a construção desse guia prático, quanto inclusive o correio. Dê um abraço no carteiro aí, diz para ele também dar uma olhadinha na Novo Tempo, você não vai entender a sua alegria, você tem que compartilhar. Estude. Tem qualquer dúvida? Entre em contato conosco. biblia.com.br. Faz o seguinte, hein? Ixi, o programa acabou, Cris, que nada. A gente vai para um breve intervalo. É um prazer ter um cantinho no seu coração. E na volta tem o quê? Amigo secreto. Ah, não, tá de brincadeira aqui. Estou falando com você, mulher. Faz um chazinho pro pastor Aleixo. Ele gosta de camomila, dar uma camadinha. É verdade, Suzane deixou ele um pouquinho, a criançada deu uma agitada nele. Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo e a gente volta já. Uma tradição, super tradição do Natal na minha família é o amigo secreto. Só que lá em casa a gente faz um pouquinho diferente, a gente faz o sorteio na hora. E aí sempre tem um e outro que coloca um presente pra gente aprontar, né? Um presente que ninguém quer, aquele amigo secreto que faz troca-troca. É muito divertido. Através desse amigo secreto a gente consegue confraternizar. Se de repente aparecer um agregado na família aí, dos amigos, ele consegue participar também. Então é uma tradição muito gostosa, muito divertida, em que a gente consegue socializar, se abraçar, se amar e comemorar esse dia que é tão especial. Essa é uma tradição, super tradição da minha família. Ô, Luiz, que demais. sorriso foi um presente pra gente. Não, aqui. imagina a família da Loísa toda Eita. animada como ela, com esse amigo que a gente fala que é amigo da onça, deve ser muito legal. E olha só, falando em presentes, você que acompanha, né, o Entre Família durante todo o mês, a gente está levando amor em forma de presente pro povo aqui, né, da Novo Tempo e tal. Quem será que foi dessa vez? Vamos dar uma espiadinha? Pode rodar. Oi, gente! Feliz Natal para você e para sua família também. Você viu, né? O programa de hoje tá todo especial, tá super emocionante. Eu amo essa época do ano. Bom, hoje a gente vai levar amor em forma de presente para mais um servidor da TV Novo Tempo, que é muito especial pra gente, que faz os nossos dias mais felizes, ajudam a gente a fazer tudo isso aqui que vocês estão vendo. Bom, tô chegando aqui no refeitório da TV Novo Tempo e hoje vocês vão conhecer a tia Graça. Agora, aquele segredinho nosso. Ela jura que a gente veio gravar uma reportagem com ela sobre o dia a dia dela na cozinha, mas não tem nada a ver com isso. Bora lá? A Graça é uma das nossas cozinheiras aqui do restaurante da Novo Tempo. Pausa. Esse é o Ronaldo, diretor do programa Evidências, aquele com o pastor Rodrigo Silva, sabe? É o Ronaldo quem vai me ajudar nessa missão de Natal. E acredito que uma das figuras mais emblemáticas que a gente tem aqui na Novo Tempo. Eu estou aqui há 6 anos, quase 7, e ela já estava aqui e todo mundo a conhece, então é uma pessoa que está presente no nosso dia a dia. A Graça, ela tem um jeito implicante de ser. Então, se ela está no balcão atendendo alguém, ela vai implicar as pessoas. Se ela está ali arrumando a ilha das comidas, ela vai implicar você. Se você está passando, ela vai te implicar. Então fica esse jogo de provocações, né? Esse jeito irreverente dela de ser, aberta a brincadeiras, a amizades, que faz ela ser essa pessoa que nós gostamos. É uma pessoa querida e ao mesmo tempo é implicante de ser aqui na TV Novo Tempo. Todos os dias, depois de almoçar, eu passo lá na cozinha e meio que dou uma implicada com elas, porque eu sei que elas têm esse ar assim de brincadeira entre elas já, né? E aí como a gente cria uma amizade, uma intimidade durante esse tempo todo que eu estou aqui na TV, eu faço questão de ir lá e perguntar como elas estão e tal. Até brinco com elas, como que estão as fofoqueirinhas aqui dentro da cozinha e tal. É claro que é brincadeiras à parte, mas elas são pessoas agradáveis.
Tô aqui com a famosa tia Graça. Me diz uma coisa, como é que foi hoje aí, a correria? Então, a correria foi grande, né? Na verdade, a comida tá aqui, mas o mérito, esse não é o meu mérito, é das meninas, porque ela que faz. O meu é a parte ruim, que são os doces, aquilo que estraga vocês. Me fala uma coisa, você gosta de trabalhar no Novo Tempo? Gosto muito. É mesmo? Durmo já pensando no que vou fazer. Às vezes em casa eu chego, 8 horas, e já estou procurando o que fazer para o outro dia. Isso é Eu muito sou bom. fã da tia Graça do pão. Com Açúcar, que deveria não ser, né? Porque ela é bem a formiga. Eu sou formiga. Formiga, né? Então, sempre coloco a açuquinha que ela pediu, não faz nem sentido em cima do bolo, às vezes. Mas ela quer em cima do pão. Mandioquinha com açúcar, nada a ver, mas ela gosta, mas eu faço. Aqui quem manda é o cliente. Vamos lá. Hoje a gente tá aqui com o resultado final, mas lá dentro que a mágica acontece. Você me A leva mágica lá? acontece. Vamos, primeiro você põe a touca, por favor. Olha pra mim, vamos lá então. Eu acho interessante que, a exemplo da Graça que nós temos aqui no restaurante da TV Novo Tempo, pelo Brasil e pelo mundo, sempre existe uma figura icônica que a gente fala assim, essa pessoa é querida, essa pessoa é amada, porque ela chega e ela transforma o ambiente. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também conhece alguém assim, que merece todo o nosso carinho, nossa atenção e principalmente a nossa homenagem. Fiquei sabendo que vocês trabalham meio que entre família aqui. Como que é? Então, sou eu, essa é a Helena, que é a cozinheira, eu sou a doceira e faço a parte ruim. A Ju, que é aquela belezinha atenciosa que atende lá fora. São 3 né, irmãs, então. simpática, somos em 3, né? Somos em 3. Mas aí eu quero saber, o resto então são as amigas que já se tornaram meio que família. Sim, graças a Deus, né? Aqui somos todos amigos. Se tem algum inimigo, a gente não sabe, né? Mas Deus conhece, mas somos todos amigas. Chegou a hora da surpresa e eu precisei inventar uma história mirabolante para levar a tia Graça até o local combinado. Olha só no que deu. Eu fiquei sabendo que tem umas salas de reunião lá embaixo e que elas recebem comida de um jeito secreto por um elevador. Sim, é isso mesmo? sim. Você pode mostrar pra Sim, gente? vem cá. Esse elevador, ele serve também pra gente subir as... Que é isso? Surpresa pra você! Tia Graça, isso aqui é um presente especial para você. Mas isso não tá combinado. Nada que é combinado. A gente quer te agradecer por todo o carinho aqui no restaurante da Novo Tempo, por nos tratar tão bem, preparar comidas tão maravilhosas e, o mais importante, por estar sempre alegre, feliz e transformar esse ambiente aqui num ambiente muito melhor. Esse presente para você e Feliz Natal. Meu Quero um Deus, abraço. obrigada. Isso não estava combinado. Esse cara aqui tira minha paciência direto. Posso abrir? Pode. Muito obrigado, gente. Vocês fizeram uma pegadinha comigo. Meu Deus, que lindo! Ai, eu amei. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe. Ai, gente, que lindo! A entrega do presente ali para Graça foi um momento de expectativa também para mim. Porque eu pensei, nossa, ela já vai puxar minha orelha por ter dado um susto nela, alguma coisa do tipo. Mas ela se comportou, entendeu? Ela deu uma de fina ali e tal na hora. Você gostou do presente? Eu amei o meu presente, jamais imaginaria isso, principalmente vindo do Ronaldo também, que está envolvido, que ele chama a gente aqui de fofoqueirinha. Né? E a gente tem o maior carinho por ele. Se fosse eu que fosse escolher, eu escolheria esse. Fiquei muito feliz, né? Muito obrigado. Mas a pegadinha foi que eu achei que você queria saber do elevador.
Eu acho que ela ficou extremamente feliz. Isso surpreendeu ela de uma forma positiva. Esse é um presente dos servidores do Entre Família e da Novo Tempo em geral. O Ronaldo está representando todos eles aqui. A gente é muito feliz de todos os dias poder tirar um tempinho para almoçar e comer as comidas maravilhosas, comer seu pão e seu bolo. A gente está querendo retribuir de uma forma pequena, isso é muito pequeno. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso, nunca esperei. Amei de verdade a surpresa e amei tudo. Gente, vocês não existem. Que Deus abençoe vocês grandemente. Feliz Natal para você que está em casa assistindo. Amei o meu presente, essas pessoas aqui, né? Que eu brigo principalmente com o Alan, que é o câmera, o Cabeção aqui também, que ele me enche muito, é paciência. Mas eu gosto muito de vocês. Que Deus abençoe o nosso Natal, de todos, né? Agradeço muito. Amei. Estou sem palavras. Ai, meu Que que demais. fofucha. É, gente, né? Ah, tia Graça, receba Ficou no nosso olho carinho. dela ali mesmo, assim, Demais. aquela felicidade, surpresa, né? Ela falou, Demais. me pegaram aqui, mas foi muito bom. Nossa, Maureen, parabéns, mandou muito bem aí na surpresa. Ronaldo, que prazer ter você com a gente aqui no Entre Família. Já Graça falando que o Ronaldo é cheio das graças. Esse é o Ronaldo, viu? Que legal, adorei, demais. Pastor, chegando no finalzinho desse bloco aqui, te perguntar, como que o senhor conceituaria a solidariedade dentro do Natal, juntando história com teologia? Olha, eu creio que solidariedade é uma ação para a qual Deus nos fez. Uhum. Deus nos fez para outro. Quando Deus designa uma característica do ser humano, na hora de ele criar a mulher, ele dá para a mulher uma característica para a humanidade toda, quando ele chama ela de auxiliadora. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a humanidade seja só, porque a humanidade ali só são eles, né? Ele não está criando um casamento naquele momento em Gênesis apenas. Aliás, esse é o menor das compreensões, ele está criando a humanidade. Farirei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa expressão auxiliadora é uma característica de Jesus. Jesus é o meu ajudador. Os salmistas chamam Deus da mesma expressão com que Deus é chamado a mulher. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos ser assim. Nós devemos ser ajudadores, faz parte da nossa criação e não precisava-se de ajuda no momento que Deus fez isso. E o senhor comentou alguma coisa do ponto de vista cristão? Então, do ponto de Hebreu. vista cristão, que é o ponto de vista com o qual nós nos baseamos para tudo, nunca nenhuma solidariedade ela é ruim. Muito pelo contrário, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. A gente O que devia se incomodar, inclusive. Sempre, a falta de incômodo com a necessidade do outro significa que nós desesperadamente estamos precisando de ajuda. Significa que a nossa necessidade é muito mais profunda. Se você não está preocupado com a pobreza, com as mazelas e com a vulnerabilidade do outro, é porque você está precisando de uma ajuda muito mais profunda do que isso. Muito mais. Tem problemas que se resolvem com um prato de comida, agora egoísmo só se resolve com transformação. Então a gente precisa mesmo ser... Só que o que o Natal deve nos lembrar é que algumas pessoas, elas só vão receber de você aquele presente porque, e eu falo você colocando todos nós, porque nós não os ajudamos no restante do ano. Porque se tivéssemos nos organizado para ajudar algumas pessoas o ano todo, ela seria uma pessoa a menos para ser ajudada no Natal. Então, a solidariedade ele tem que ser uma forma de organizar a nossa vida. É assim que a Bíblia diz. Nós devemos organizar a vida e colocar o outro no centro do nosso planejamento. Isso é real. Durante todo o ano. Todo ano. O tempo todo. Então, havia uma coisa muito interessante, né? Na tradução romana, havia uma festa mesmo, na última semana de dezembro, que é a festa a Saturnina, né? Eles faziam festa a Saturno, faziam festa para outros deuses, né? O Sol Invictus e tal. E nessa festa, eles juntavam os escravos, davam presentes especiais para os escravos. Os romanos faziam isso. E então, eles aderem ao Natal já com essa tradição, que no momento os escravos despertavam um pouco mais de liberdade, eles desfrutavam e recebiam dos seus... e trocavam-se muito presente. Isso não faz impacto para o hebreu típico, porque ele não tem escravos. Estão entendendo a diferença do Natal mundano para o Natal de fato que seria cristão? Cristo se deu ao mundo, mas Deus não se deu para nós no Natal, ele se deu permanentemente. Agora, o que eu sei é o seguinte, hein? Que o pastor vai ter que ser solidário, vai ter que vir mais outro programa aqui. Porque nesse aqui não foi suficiente para todas as perguntas, eu estou aqui entalado e tal. O programa depois vai ter um momento muito especial, porque a Suzane vai viajar, né, com você para casa da Dona Jandira. Vai ter um momento surpresa que aguarde. E eu vou dizer mais, pastor, não pode negar.
tá? Vai ter que voltar outras vezes aqui, a gente vai ter que fazer assim uma semana de Aleixo. Só de Robson Aleixo. Um Natal não é suficiente, teremos que ter uma semana de Aleixo. Você não concorda comigo, Suzane? Total, super total. Mas antes da gente decidir essa semana aí que a gente vai extrair tudo do pastor Robson Aleixo, a gente vai convidar ele para nossa ceia? Será que é o que eu tô falando, hein? Quer saber? Já, depois do intervalo. Estamos de volta com Entre Família e eu dei um pulinho fora do estúdio para contar um fuxico para vocês. Eu vou contar um bafão em primeira mão que eu fiquei sabendo. Mas é o seguinte, é uma fofoca super do bem, na verdade é um fuxico, né? E você que é acostumado com artesanato, sabe do que eu tô falando. Conhece essa pecinha aqui? Você achou que era uma fofoca, né? Esse fuxico aqui é de tecido. Eu vou ter uma conversa edificante com uma pessoa sensacional. Até porque nessa casa, senhoras e senhores, fuxico só de tecido, né, dona Jandira? Sim. Muito obrigada por senhora ter recebido a gente aqui na sua casa. Foi um prazer imenso te conhecer. A gente está vendo aqui as suas peças de artesanato e eu queria que a senhora contasse para mim quais peças eu consigo fazer com fuxico. Aqui eu tenho um forrinho, é isso? Você pode fazer diversas peças. Uhum. Esse aqui eu estou fazendo como para almofada, sabe? Uma capa de almofada. Aí você compra a almofada pronta ou você faz em casa e pode, aqui já tem uns... Tem o zíper. Você abre assim, coloca a almofada. Fica muito lindo para você deixar em cima do sofá, da que cama. Legal. Então... Ó, aqui eu tenho esse forro de mesa que pode ser usado também como fala? Tipo um suplá, assim, para colocar o prato, né? Pode. Esse daí também pode fazer a capa de sofá. É só forrar do outro lado, direitinho, fazer que nem esse daqui, ó. Tá. Esses daqui, tá vendo? Tô vendo. Aí, do outro lado. De um lado é o tecido e do outro, e desse lado é o fuxico. Aí coloca zip e coloca. E se quiser fazer toalhinha também pode fazer. E aqui eu tenho uma coxa de cama, é isso? Isto, essa é uma cama, uma coxa, se você quiser abrir, pode abrir assim, esticar ela aí. Essa aqui, gente, deu trabalho de fazer. Porque ela... E é pesada. Pequenininho, né? Nossa, são fuxiquinhos. Pode abrir no chão. Então vamos abrir tudo, mostrar tudo. Essa aqui levou alguns dias pra senhora terminar, né, Jandira? Ainda não tá terminada. Não tá pronta. É uma cama de solteiro, ela ainda precisa, mas como... E não deu para mim fazer logo, que é muito... Eu só mesmo para cortar os tecidinhos, fazer tudo. Aí, então demora muito. Aí eu parei um pouquinho e comecei a fazer os outros maiorzinhos. Nossa, achei linda essa daqui. E é o seguinte, gente, olha, a dona Jandira, ela tem 85 anos, é telespectadora da TV Novo Tempo, ama de paixão a TV Novo Tempo, conhece muita gente, mas essa história já eu te conto, tá? Eu quero mesmo aprender com a senhora, viu, dona Jandira? Me diz uma coisa, eu não tenho habilidade nenhuma, tá? Mas eu ainda sei colocar uma linha na agulha. Tem esperança pra mim? Será que eu saio daqui? Por onde que eu começo? Eu entendi que aqui... É fácil. A gente já... Dona Jandira já não tem tanta mobilidade nas pernas, mas os dedinhos das mãos ainda são ágeis. E ela foi uma professora sensacional. Rapidinho eu já estava com a linha na agulha e costurando junto. Enquanto ela ia me ensinando, foi me contando a história dela com o fuxico e com a Novo Tempo. As duas coisas apareceram na vida dela há muito tempo e estão costuradinhas uma na outra. Eu te falei que a dona Jandira ama Novo Tempo, né? Só que essa paixão não fica restrita só a assistir a TV. Eu conhecia essa ajuda para o Anjo da Esperança, né? Há muito tempo já. E eu ajudo também a Novo Tempo, todo mês do meu saláriozinho que eu recebo, né? Então tinha uma amiga minha lá, que ela fazia esse negócio de fuxico. Aí ela falou para mim, olha, a senhora não quer aprender a fazer fuxico, não? Esse é muito bom. Isso aqui, ele distrai a gente. Aí eu comecei, falei, eu vou dar para mim vender e fazer um dinheirinho e ajudar o Anjo da Esperança, que é para levar mensagem, né? A gente vê aí os pastores, como é que trabalha, vai longe, vai lá para o interior dos Estados Unidos, vai para a França, vai para Inglaterra, todo mundo, tem muita gente que precisa de Cristo, né? Ela fala assim sobre as viagens dos pastores com conhecimento de causa, viu? É que enquanto faz os fuxicos, ela acompanha a programação da TV que ela mesma ajuda a contribuir para que aconteça, inclusive de madrugada. Para mim, porque às vezes eu vou para a cama e eu não consigo dormir, né?
Então eu fico fazendo os fuxiquinhos, corto, fico costurando. Tem aquele pregador tão bacana, tem aquele um moreninho que é Fé para Hoje, né? Do Gilson também, nossa vida, eu amo aquele baiano. Quando ele prega, nossa vida. E os outros também, né? Todos eles. Eu gosto muito da programação. E sincera como só ela, Dona Jandira provou que aqui nessa casa não tem fuxico se não for de pano. Olha, eu falo a verdade para vocês. Eu só não gosto muito quando é aqueles programas assim de adolescente. Não sei se é por causa da minha idade, né? Não é que não gosto. É que é muito para adolescente assim, né? Essa é a sinceridade de quem se sente em casa. E mais, de quem ajuda a construir e a manter essa casa a novo tempo. E o carinho não para por aí não. Natal é época de presente e a Dona Jandira não vai passar essa época de mãos abanando. E a senhora me contou que a senhora tem um presente especial para o final do ano, para o Anjo da Esperança, além de toda a doação mensal que a senhora faz. A senhora está aguardando um presente especial para o final do ano, é isso? Então, esse cofre aqui que eu fiz, eu junto as moedinhas, todo mês eu coloco aqui umas moedinhas. Isso aí é para ajudar a mensagem, né? Eu escuto sempre na Novo Tempo quantas pessoas que estavam perdidas na escuridão do pecado e ouviu a palavra de Deus e graças a Deus hoje está uma pessoa livre. E como que a senhora se sente sabendo que a senhora faz parte da mudança de vida dessas pessoas? Eu sinto muito feliz. Feliz porque as pessoas estão encontrando Jesus nessa caminhada que nem eu encontrei. Para dividir com outras pessoas o que trouxe paz ao coração dela, Dona Jandira não pode viajar, não faz missões distantes, nem doa milhares de reais. Mas isso não a preocupa. Ela sabe que o valor é pouquinho, mas é que ela está contando que tem mais gente fazendo como ela. Sabe aquele ditado que diz que uma andorinha só não faz verão? Pois é, um fuxico só não forma uma colcha. E só os colaboradores e apresentadores não fazem a Novo Tempo. Precisamos dos Anjos da Esperança. E a gente pode ajudar, né? Com o pouquinho que eu vou fazendo, dá para ajudar, para levar a mensagem, né? E eu vou botando as moedinhas no cofre. Não é muito, mas todo mundo ajudando, né? Exatamente. É essa união que faz a força. É você que torna tudo possível de acontecer. De um lado ou outro da tela da TV, todos somos peças indispensáveis no processo. Afinal, fazemos parte de uma grande família. Coisa boa! Ô, Suzane, foi lindo demais. Dona Jandira ali. Gente, o fuxico aprendi, né? Eu queria ter trazido a pecinha que ficou pronta para te mostrar e para mostrar para os nossos telespectadores que eu consegui fazer no final. Conseguiu? Uma pecinha bem justinha Eu vi que mesmo. você até salientou, né? Os dotes da professora que sabe fazer, sabe ensinar, né, Dona Jandira? Bom demais. Gente, que programa especial mesmo. Demais. A gente tem que fazer mais isso, né, diretora? Ir mais na casa do povo aí, né? E lá, eu fico sempre imaginando como é que o povo está tomando aquele chazinho, tomando aquele bolinho. Ainda mais agora no Natal, imagino você se preparando, né? Arrumando as coisinhas, vai receber o filho. A mãe chora, a mãe começa a lavar a roupa do filho, vai pro quarto e tal. É esse negócio, alegria, é alegria. né? Este, meu pai me espera na porta da cidade lá, para me receber, não deixa ninguém me cumprimentar, é o primeiro a me cumprimentar. Que bonitinho! Sério, ele é o primeiro, me recebe na porta da cidade. A gente também espera o ano todo para esse momento, isso. né? E eu também estou super ansiosa, porque já também vou encontrar a minha família, então vai ser muito especial. Essa pandemia, né? Acabou que a gente não foi para lá e para cá assim, então já tem bastante tempo. E vou poder ir lá para as terras goianas. Agora é o seguinte, hein? Eu fico falando aqui de gente ter uma mesa, de comer, tradição. Uma tradição, é verdade, né? Natal tem várias tradições aí, mas a mesa é fantástica. Suzane, por favor, tcharam, olha aqui que está preparado para você, Suzane. Tenha bondade. Deus. Gente. Tenha bondade de puxar essa cadeira para você. Muito obrigada, gente. Natal, esse momento todo. Você tá nervosa? Gente, eu tô nervosa de sentar nessa mesa, porque é o seguinte, a gente esperou o ano todo para ter uma mesa dessa. Gente, olha só, olha para isso aqui. Gente. Deixa eu... Pera, eu tô até sem saber se eu sento, se eu fico em pé. Eu até vou deixar o Tado para eu ter na mão a mesa aqui. Olha aqui, gente. Olha só o que a gente tem aqui também, gente. Macarrão. Você já comeu isso? Mas não é espaguete? Isso é... Não é espaguete, macarrão, não é... Gente, mudou os Isso aqui, acho que é de Paris, não é, gente? Macarrão? É um docinho de Paris. Olha que lindo, olha que lindo. Ó, vamos comer. Coma. Olha aí, gente. Caraca, muito bom isso. Se a TV tivesse um cheirinho, já tava sentindo aí, né? É super levinho. Levinho. E eu quero até agradecer, viu, Cris? Agradeça quem? A Daniele.
Ela que fez os macarrons com muito amor e carinho pra gente. Tá passando nesse momento aqui o Instagram, @flordesuspiro. Cara, que bom, Dani. Muito Parabéns pelo obrigada, trabalho viu? de vocês de ter presenteado aqui a nossa ceia. Gostei disso. Juntinho, coisa boa. Agora é o seguinte, hein? Ah, Você sabe que a gente tem que ter umas coisinhas sem glúten. Sem glúten e sem lactose. quer pro dizer que o resto é menino. meu? Não, não é resto. Peraí, tem mais gente aqui, né? Tem mais gente para comer. Ela já é gulosa, né? Mas olha só, minha esposa também preparou um bolinho. Ó, claro. Isso foi a Silvia que fez. Nossa, a Silvia Silvia. faz em casa. Olha aqui, gente. Ó, que mulher é essa, hein? Que amor. Que cruz que essa mulher carrega. Mas Deus sabe das coisas. Que nada, Gente, levanta que 5 horas da delícia. manhã muito feliz pra Não, preparar. ela faz com felicidade, gosta. Chegou quentinha aqui, quase que o Olha, pessoal Cris, mas comeu. tem mais coisa pra você comer ali. Tem castanhas, tem damasco. Vinho aqui, olha só que bacana esse pãozinho sem glúten aqui. Nossa, que delícia. Gente, bom demais. Tem um suquinho ali, né? Esse morango. Olha esse bolinho E aqui. todo o esse chocolate. é seu. Agora é o seguinte, a gente está aqui nessa mesa Sim, senhor. que representa muita coisa, né? A mesa, Jesus usou essa questão da refeição, de se aproximar, a gente fala muito das reuniões de negócio. E em casa, tem muita gente que troca a tecnologia por aquele papo gostoso nas refeições, de olhar no olho, conversar um pouquinho, sabe? A mesa tem essa questão não é só de se fartar pela comida, A mas mesa carrega reúne. história. Agora, falando em carregar história, quem estava o tempo todo aqui de olho, querido, tranquilo, suave, diferente da gente. Pleníssimo, Ele, pleníssimo. diferente da gente, é chique. Não, ele não precisa fazer esforço, a gente tem que fazer um esforço para ser chique. Não, Esse ele é que vocês respira. não sabem os bastidores, né? É, o pastor Você vê a tem orientação elegância. da diretora, você O seja olhar do elegante, pastor aqui, disfarce. ó. Nosso pastor Robson Leixo daqui, pastor, nos Tá com a perdoe gente pela na farta mesa. de finesse, né? Mas O que eu respondo depois dessa sua apresentação? Não responde não, pastor. Só seja bem-vindo à nossa mesa, à Muito nossa obrigado, ceia. viu? Que bom ter você com a gente Eu estava aqui pra dividir esse surpreso, né? momento. Que macarrone, como é o nome? Que negócio? Macarrão. Macarrão pra mim é sempre um negócio O macarrão, né? com molho Pô, em cima. pastor, sou desse Vou te dar um, pastor. Já vou te servir uma aqui pro senhor experimentar, que pastor. esse negócio é para rir, é de francês. é para rir para Muito chorar. obrigado. É para rir para chorar. Não, Ah, tá nem demais. pastor. Tem até um floco de neve em cima. Esse aqui tá demais. E agora... Tananana! A gente tinha que Adiv- trazer alguém aqui representando esse povaredo Que que nos a gente ama, que nos assiste. Uma representante de vocês. Quem vocês acham? Quem será? Hã? Vamos fazer um fuxico dessa questão pro povo de casa? Hã? Vamos fuxicar? Hã? Pode fuxicar. Quem tá com a gente é ela, que você acabou de ver essa matéria super especial, que a gente foi até a cidade dela, lá na casa. E agora a gente trouxe ela pra nossa casa, pra nossa ceia. Dona Jandira! E aí, dona Jandira! Seja Muito bem-vinda. obrigada. Seja bem-vinda. Olha, eu vi, ela estava de olho, tá? Eu fiquei com um pouquinho de inveja, pedir perdão para Jesus. Né? Por quê? Eu queria ter estado lá com você naquela matéria. E você nem sabe Ah, que rolou bolo e chá. mas que você Aliás, nem sabe sim, sabe sim, eu Sabe te o que ela mandei, fez, dona verdade, eu tinha Jandira? esquecido. Ela gravou um vídeo comendo, assim, que eu estou gravando, meio que esfregando o bolo no vídeo. Mas ela se comportou, dona Jandira, na sua casa, tudo direitinho? Muito. Eu amei demais ela. Me abraçou. É uma amiga que eu nunca tinha visto que Ai, e que ficou gravada na minha mente e no meu coração. É como vocês. Eu estou vendo vocês. Para mim, eu estou vendo a eternidade junto com nós. Ah, Os pastores, né? Que coisa linda. Que Deus abençoe a Novo Tempo, que leva a mensagem a esse mundo perdido na escuridão. Amém. Dona Jandira, quer um bolinho? O que a senhora quer comer aí, dona Jandira? eu acho que ela quer uma rabanada. Eu vou comer uma rabanada. Então, por favor. Mas eu como um pedacinho Pastor depois Robson, também do O que o senhor gostaria de comer? E enquanto a câmera foca em você, eu me viro aqui. né? Dá um jeito, Eu pastor. já Pega um fiz isso prato. Tá algumas aqui, vezes. pronto. O pastor, ele diz assim, ó, Cris, não se aperte. Minha ovelha, deixa que o pastor se vira aqui, ovelhinha, tá? O pastor tá no comando, esse é meu pastor. Um suquinho, então, por favor, um Não, suquinho. um suquinho até Serve? que eu tomo. Deixa eu ver se eu Pastor tá consigo. mais perto. Porque a gente tem uns enquadramentos, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. É, vamos- Existe uma pessoa desastrada que sou eu. Ai, pastor, então faz o seguinte, junta dois pra ver se dá alguma coisa. Pega a taça dela, por favor. Essa, Por favor. essa é a A taça verde, aqui. a verde. Ô, dona A Jandira, verde. a senhora tem seguro de vida? Eu? É. Ixi, tem uma bíblia Caso aqui, que ela calma, que eu serviu vou um pra suco cá. para atrapalhar um pouquinho. Ah, o meu seguro de vida é... É Jesus. Eu sou Jesus. Não, Pronto. você foi bem. Você Vamos servir foi todo, bem. vamos servir todo Obrigado. mundo como uma boa anfitriã que sou. Olha, vocês me desculpam, porque eu vim de um lar muito simples, então eu não mas sei então como, somos- como se Ô, você segurar um Eu copo. também, eu não Tá, sabia tá. nem o nome das coisas Você- que estão aqui. Olha, Eu dona só Jandira. sei o nome do Cris e da Ó. Suzy. Agora, Eu esse não negócio sei- de, eu- de tradição, Olha gente... aqui, dona Jandira, então tão simples que eu fiz aqui com o meu... Ah, Ó,
Pegou um que acontece? pedacinho de bolo no meu Meu terno. pai do céu. Ah, mas criança é assim mesmo. Faz parte, né? Faz parte. Ai, meu Deus, segura, segura. Sempre tem que ter as crianças na mesa. Não, isso aí Pronto, aqui vai falar de mim aqui, ó. Olha a outra aqui, ó. Cristiano melecou todo. tempo que a gente era criança. A pessoa já está completamente suja. É o Natal típico. Pastor do Eu fiquei encantado com os Cristiano. macarrão aqui e me sujei. Você não O acredita. que aconteceu? Sujei minha roupa de vinho. De suco de uva. Mas sai. Foi com suco. Sujou um pouquinho de suco, mas tudo bem. Hoje Foi em com dia suco. tem muito... Gente, Tô deixa eu tirando te falar. aqui, ó. Vamos aproveitar esse momento para falar sobre essa questão de tradição à mesa. Vamos. Né? No Natal, todo mundo se veste chique ali, né? Vai sentar à mesa e tal. E eu sempre com um lookzinho, penso assim, alguma coisa vai cair, acaba caindo. Tem a casa da minha cunhada maravilhosa, quando a gente vai, ela também põe a mesa, sabe, pastor? Aquela coisa chique, aí você pensa, meu Deus, começa por onde e tal. Mas o que eu mais gosto é dessa farofada. No fim, a gente arruma chique, entendeu? Vai comendo meio chique, aí da metade pra frente, começa aquele bololô de gente conversando. É legal, não é? Não, essa é a coisa mais legal do Natal. Eu acho que e tem uma coisa que me chama muita atenção, né? Porque o que nos mantém vivos é comer. Então, quando você compartilha a mesa, você está dando um significado, mesmo que a gente não explique. Você está compartilhando aquilo que te mantém vivo. Então, nada é mais natalino do que compartilhar a vida. Gente, olha, se eu Nada já é era uma mais que fã isso. de comida, muito mais agora. Não, você pensa num momento significativo onde Jesus Comendo. esteve presente que não tinha comida. O pecado começou com comida e a causa maior que o pecado fez, a primeira consequência é perder o acesso a uma outra comida, que é a árvore da vida. E quando Deus nos salva, Ele nos devolve o acesso de novo. A primeira coisa mais significativa que a gente vai dizer assim, agora estou salvo mesmo, é porque você vai comer do fruto da árvore da vida. Sabia disso? Não, sabia assim, né? Já Agora, refletiu pastor, sobre. que eu acho muito importante também, porque no mundo inteiro nós temos salários diferentes. E quando a gente para prestar atenção em alguém, a gente está dando um pedacinho de vida também. De vida. É. Porque já que todo o tempo, né, você pode, cada um tem uma matemática, outros ganham mais, outros ganham menos, mas a gente recebe 24 horas. Aí combina muito com o que o pastor falou, justamente quando você dá atenção a alguém, ou para o teu filho, ele quer você, né? O presente é estar presente, né? E culminou justamente com essa linha. O pastor sempre é muito sensível nas suas palavras. Vou guardar para sempre essa analogia. Sempre. A gente está aqui falando sobre presente e é muito legal essas duas reflexões que vocês trouxeram. Acho que só ia acrescentar, né, dona Jandira, que quando a gente prepara alguma coisa de comer em casa e recebe a pessoa, a gente também faz com muito amor. E aí, quando a gente vê todo mundo sentado à mesa, comendo e se fartando, a gente transborda em alegria de saber que levou comida gostosa e trouxe alegria. Mas também é momento de presente, né, gente? A gente troca uns presentinhos, né? Sem levantar a bandeira do consumismo aqui, mas é muito legal essa troca de presente que a gente tem com a família, de amigo secreto que acontece. Eu acho super legal. E a gente tem presente aqui hoje também, não tem, diretora? Temos um presente, dona Jandira. E a sortuda para ganhar esse presente é você. E tem alguém muito especial, super querido, que te mandou uma mensagem. Quer ver? Olha ali para aquela telinha. Pode rodar. Olá, dona Jandira. Eu sou o pastor Antônio Tostes, diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação. Estou aqui para lhe agradecer em nome de toda Novo Tempo. E ao agradecer a senhora, eu agradeço a todos os anjos da esperança que estiveram ao nosso lado neste ano de 2022. Nós realizamos muitas metas, realizamos os nossos sonhos, alcançamos mais pessoas e muitas vidas foram transformadas. Quero destacar aqui a expansão da Novo Tempo. Recentemente, entramos em mais uma capital, Macapá, alcançando mais pessoas. Nós este ano produzimos novos conteúdos, como foi o Tudo na Vida, lançamos mais estudos bíblicos e graças ao apoio dos Anjos da Esperança, que são instrumentos usados por Deus. Este é o caso da senhora, que faz a sua contribuição, que faz o seu esforço, de fuxiquinho em fuxiquinho a senhora vai contribuindo e a mensagem de Deus vai alcançando mais corações e transformando vidas. Eu quero agradecer a todos os Anjos da Esperança pelo apoio e dizer que nós vamos seguir sonhando e alcançando mais pessoas. E esperamos que vocês estejam conosco no ano de 2023. Dona Jandira, receba o nosso carinho, nosso abraço, um presente do coração e o desejo de que a bênção do Senhor esteja ao seu lado. Um Feliz Natal e que Deus muito os abençoe. Ai,
Aê, abençoe pastor. também. Obrigada por esse recadinho tão fofo. E tem mais, viu, Cris? Tem verdade? presente pra dona Jandira. Opa, e gostou do abraço, dona Jandira? Pastor Toninho? Nossa, muito, né? Olha do ladinho a Yasmin aí, ó. Aê! Obrigada. Muito obrigada. Dona Jandira. Gostou, dona Jandira? Gostei muito. Tá todo mundo comendo, feliz, ganhando abraço. Nossa, Você já conhecia o pastor Toninho? Conhecia, sim, pela televisão. Pela televisão. É. Mas eu fiquei tão triste quando ele perdeu a mãezinha dele, né? Ele chorou, eu chorei junto com ele. É verdade. Ele pensa que ele trabalha, mora aqui em São Paulo. Mora aqui mesmo, né? Mas ele sempre ia lá ver a mãezinha dele em Minas, né? Minas Gerais. E ele sempre ia. Depois ela ficou tão ruim lá no hospital com essa tal de Covid, né? E aí faleceu. E eu fiquei triste, né? E a gente fica triste quando sabe, né? Isso que é quantos legal que da dona desenvolvem. Jandira, né? Porque ela sente a gente aqui na Novo Tempo como família dela, né, pastor? É, fica muito claro isso. Tanto é que, assim, ela vê alguém sofrendo, ela sofre junto, ela ora pela gente. Eu oro comemora sempre com as pros pastores, nossas pra todos conquistas. vocês. É, e isso é muito bonito de ver, né? Não esse é um presente pra gente aqui, dona Jandira. E eu quero agradecer também, porque como eu tive lá na casa da dona Jandira, eu vi que ela pinta, ela desenha, ela faz umas pinturas muito legais. Eu falei, dona Jandira, eu tenho que ter alguma recordação da senhora, porque eu achei tão E eu já sabia, bonitinha. Ela tem 85 anos. Você ganhar esse presente. Sabia? E olha só... Quem falou? Olha só o que eu ganhei, ela pintou pra mim. Mas quem falou pra você? A senhora me falou ali no canto. Ah, agora, né? Agora. Claro. Você que é. Olha só. E ela escreveu aqui essa mensagem pra mim, ó. Aí, Pedras no eu caminho. tinha que imaginar tudo isso, que isso é tudo só... vem, não é? A minha neta que me deu um livro grande, tudo para me pintar. E eu tenho que esquematizar ali tudo, aquela saidinha, aquele lugar. Exato, tudo é pensado. É. Pedras no caminho, eu guardo todas. Um dia vou construir um castelo. E ela disse que é para eu meditar nessa mensagem durante a minha vida. Então, vou pegar essa mensagem com muito carinho, colocar lá na minha mesa do escritório, como eu falei para ela, para eu nunca me esquecer, né? Muito Eu leio obrigada. aí, Cris, para você ver, não é? É uma... A pessoa pensar, porque nós todos temos as pedras no caminho, né, pastor? Sim, claro. Mas aí a gente tem que, Fantástica a né, frase. pensando que um dia nós vamos ter como é que é? Um castelo. Um castelo bem forte, que é o de nosso Deus. Eu quero aproveitar esse momento, inclusive de emoção, e compartilhar também, porque a gente está aqui realmente com a comida, né? Mas a gente tem também uma comida espiritual, porque essa mesa aqui não faria sentido, né, pastor? Se a gente não compartilhasse do pão da vida também com as Marias e Josés que nos acompanham, porque a mesa Jesus fez tanta coisa, mas mostrou que Ele é o pão da vida, né, pastor? Jesus é um presente que dá significado para todas as presenças, né? É por causa dele que a gente acredita. Então a gente tem um amanhã por causa dele. A gente faz as pazes com ontem por causa dele. Então a gente não está aqui e vê todas essas cores, as pessoas, e ele dá significado. Eu fico pensando, né, numa estreia, o que se fala? Quando a gente pensa num primeiro capítulo, nos primeiros parágrafos, nos momentos primeiros da vida, o que se fazer, né? Eu lembro quando a minha primeira filha nasceu, a gente tentava pensar o que fazer, o que falar, como... Qualquer outra coisa, né? Você vai escrever um artigo, a gente escreve e vai pensar assim, o que eu faço no começo? Quando Jesus veio naquela missão, a notícia, o primeiro momento que o anjo dá a mensagem evangélica para os pastores que estavam esperando, eu acho tremendamente significativo. O Evangelho de Lucas, que é um dos evangelhos que falam do Natal, no capítulo 2, verso 13, diz: subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, e essa frase é muito legal: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a que Ele quer bem. Essa mensagem que os anjos dão para os pastores, primeiro ela coloca dois sentidos que a gente precisa entender no Natal: a direção da glória e a direção da paz. Os seres humanos, por séculos, por décadas, por milênios, tiveram confusões com isso, em saber qual é a direção da glória e a direção da paz. A tragédia de Babel, por exemplo, é a tragédia dos homens não saberem exatamente qual é a direção da glória, quando eles acharam que a glória era para baixo. Eles que deveriam ter a glória. Caim
ele teve uma vida de infelicidade quando ele quis mandar a graça para cima e a glória deveria vir para baixo, quando Deus falou não. A glória sempre vai na direção onde Deus sendo glorificado, as coisas fazem sentido. Porque Deus é. E glorificar a Deus, na verdade, é a manifestação absoluta de tudo que é dele. Deus é bom, Deus é pacífico, Deus é alegre, Deus é a fonte de todo bem. Então, quando ele, que é a fonte de todo bem, aparece, todo mundo se beneficia. A glória sempre tem que ser para ele. Quando eu apareço, aparece tudo que tem de ruim e ninguém fica feliz. E o que eu tenho de bom não tenho em mim como fonte. Eu não posso ser glorificado. Agora, quando Deus é glorificado, Deus é o amor, Deus é o caminho, Deus é a verdade, Deus é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a justiça. E quando tudo isso aparece, todo mundo se beneficia. E paz na terra. Eu termino dizendo o seguinte: a gente só vai ter a paz de Deus quando a gente tiver paz com Deus. Aquele anjo chegou e encontrou um mundo em guerra. Nós estamos em guerra entre nós estamos em guerras internas. E quando eu paro, olho para mim mesmo, tem uma guerra aqui dentro. Os meus muitos eus não conversam. E a gente estava em guerra com Deus porque a gente queria o que era dele. Então Jesus veio, aquele bebê veio em missão de paz e falou: vim trazer a paz entre vocês e a paz comigo. E eu repito, você só vai ter a paz de Deus quando você estiver em paz com Deus. E a resposta da paz com Deus estava naquela manjedoura. Obrigada por essa mensagem tão linda. Hoje a gente teve aqui um pouquinho de cada coisa, a gente comeu, a gente ceiou, a gente brincou e a gente encerra com essa mensagem muito bonita. Queremos agradecer a dona Jandira, que veio aqui junto com a gente na nossa ceia do Entre Família. Ela que está representando você, telespectador, milhares de telespectadores aqui do Entre Família, que carinhosamente estão com a gente todos os dias. Então a gente quer agradecer também a você que sempre está coladinho aqui no Entre Família. Verdade. Um abraço para você. A gente está aqui, né, olhando para uma câmera, mas imaginando a sua família, orando pela sua família. Em breve a gente vai se reunir numa grande mesa. Essa promessa não é de um homem que pode falhar, é de um Deus maravilhoso, esse Pai que nos adotou. Então, sem Ele, a Novo Tempo é só mais uma televisão, né? A esperança não é no Cris, não é no pastor, aqui não é ninguém, não é. É justamente o que o pastor disse, esse nome, paz não é silêncio. Paz tem nome, o nome de Cristo, né? Aceite esse Cristo, faça planos de viver com Ele. Você que ainda não estudou a Bíblia desse Cristo maravilhoso, tome essa decisão, porque é nela que você vai encontrar esse mestre e você vai trilhar um caminho aí juntos. Estamos todos esperando esse Pai que vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa esperança, né, Suzane? É a nossa esperança e essa esperança a gente quer compartilhar com você. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. 2023 está chegando. A partir de segunda-feira, né, Cris? A gente selecionou os melhores programas de 2022 para você rever, aprender um pouco mais, conteúdos maravilhosos. E a gente chega em 2023 juntinhos, então obrigada. Sinal que a gente, né, renovou aí, não vamos ficar desempregados, vai dar tudo Amém. certo. Vamos tá aí, gente, vamos ter que aturar mais esse povo ano que vem. É isso aí. Mas na bênção e na graça de Deus, um abraço aqui para os nossos queridos. Vamos brindar aqui, ó. Bora! Tchim, tchim! Bênção! Vamos lá, Feliz Natal!